Nesta aula, nós vamos conhecer os diferentes estilos que o Civil 3D oferece a nós para que a gente possa representar e visualizar a nossa superfície. Os estilos, além de mostrar a nossa superfície de uma maneira mais interessante, eles devem ser utilizados na hora de trabalhar com análises, então já temos uma importância muito grande aí, e eles também servem para que a gente padronize os objetos desenvolvidos pela nossa empresa, criando uma característica própria de nossos projetos. Então, com o nosso desenho A1 aberto, nós vamos poder visualizar como funcionam os estilos do Civil 3D. Nós temos duas maneiras de acessar esses estilos. Ou eu clico na minha superfície, depois clico com o botão direito e vou na opção Surface Properties, em que eu posso acessar aqui meu Surface Style, ou então eu posso vir aqui na minha aba Prospector, abrir o meu conjunto de coleções de superfícies, encontrar a minha superfície, que no caso está com o nome de aula 1, clicar com o botão direito nela, Surface Properties. Quando eu tenho as opções de escolher o estilo, eu venho aqui em Surface Style. Quando eu clico em Surface Style, ele me mostra várias opções que eu tenho aqui. As mais simples delas são No Display e Border On. Qual que é a utilidade de não mostrar a superfície? Que você vai diminuir a quantidade de dados processados. Então eu clico aqui em No Display e clico em Aplicar. Ó. Ela desaparece e com isso você ganha em processamento no seu computador. Em certos momentos você está trabalhando com objetos em cima da superfície, mas visualizar a superfície não tem importância naquele momento. Então você oculta ela utilizando o estilo No Display. Se, por exemplo, você quer saber quais são os limites da sua superfície, em vez de clicar em No Display, você coloca em Border Only. Clica aqui em Aplicar e aí você vê aqui a borda da sua superfície, as fronteiras dela, e com isso você não precisa ver o contorno e tudo mais que sobrecarrega o seu computador, mas consegue visualizar os limites da superfície. Dando continuidade aqui, vamos ver agora os estilos que nos oferecem os contornos da superfície. Então, quando eu clico aqui, eu tenho vários estilos de contorno, sendo que eu tenho a opção Background e Design. Quando eu clico em qualquer um deles que contém a opção Background, ele vai mostrar para nós, quando eu aplicar aqui, uma superfície com os contornos. Pode demorar um pouquinho para ele criar e apresentar o estilo, olha lá. Mas ele apresenta para mim os contornos em tons de cinza, diminuindo também o processamento, já que você não trabalha com cores. E outra coisa também que é vantagem do background. A superfície ela vai ter objetos em cima dela. Então, se você usa uma cor de fundo em tom de cinza, você pode usar outras cores para os seus outros objetos, como alinhamentos e tudo mais, e não dá aquele problema de sobreposição de cores, gerando aquelas imagens ruins de enxergar. Se eu venho na opção Design, vou escolher outro valor de curva de nível aqui, ele vai mostrar para nós as curvas de nível coloridas agora. Tá? E essas cores nós podemos modificar também. Então, quando a gente trabalha com contorno, a diferença é a distância entre os contornos, de 1 metro e 5 metros, 2 metros e 10 metros, e a questão de background e design. Um outro estilo bastante interessante e também utilizado mostra para a gente, além dos contornos, a triangulação que criou a superfície. Então eu clico aqui, venho em Contours and Triangles e clico em Aplicar. Quando eu aplico, ele vai mostrar para nós, além dos contornos, a triangulação. Apesar de não ser um estilo muito agradável, em certos momentos você precisa visualizar a triangulação para que você possa remover imperfeições e ajustar a sua superfície para que ela tenha resultados mais precisos. Então esse estilo aqui, apesar de não ser muito bonito, ele é um estilo bastante interessante e muito importante para quem trabalha com Civil 3D. Outro estilo muito utilizado e que gera uma forma de apresentação muito interessante, pois ele divide em temas a representação da sua superfície, é a questão de mapa de declividade e mapa de elevação. Quando eu venho aqui nos meus estilos, na minha coleção de estilos, eu tenho a opção Elevation Banding 2D. Quando eu clico aqui e mando aplicar, ele vai mostrar para nós um mapa temático representando por cores todas as elevações que nós possuímos, chegando nos tons vermelhos sendo os tons mais altos.
Então, o que acontece aqui? Quando você trabalha com análise, em certos casos você tem que utilizar esse estilo aqui para que você possa representar a sua análise de uma maneira mais interessante e também separar em tema direitinho a sua superfície. E para finalizarmos, vamos ver então o estilo chamado Slope Bending, que vai mostrar para nós as declividades dentro da nossa superfície. Então, se eu mando aplicar aqui, ele vai apresentar para nós as declividades, tendo os objetos aqui com mais ou menos declive. E esta questão aqui é muito utilizada, pessoal, quando você trabalha com análise de declividade. Então, esses dois últimos estilos que nós mostramos aqui, eles não são apenas para representar um objeto. Eles são utilizados principalmente quando você precisa trabalhar com análises em cima da superfície e obter resultados utilizando os estilos. Nesta aula, nós conhecemos alguns estilos oferecidos pelo Civil 3D para que a gente possa representar, visualizar e até mesmo apresentar e realizar análises dentro do nosso objeto sem sair do software Civil 3D. Além disso, a utilização de estilos faz com que nós consigamos padronizar os desenhos da nossa empresa, acrescentando assim organização e produtividade aos nossos projetos.